Salve, nação! Saudações rubro-negras! Temos aqui o linha de passe pós-jogo, galera. Mengão campeão da Copa do Brasil. Ninguém segura mais esse Flamengo de Felipe Luiz. Cara, que legal, que alegria, que emoção. Foi tudo isso, este grande jogo contra o Atlético Mineiro. Flamengo ganhou dentro do galinheiro, galera. Que loucura, velho. Já chega deixando o like se você é Flamengo, se você tá feliz. Deixa o like, hein? Deixa o like, cara. Não custa nada. Se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Quero dar os créditos para a ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Sem perder tempo, olha só o que eles falaram do Mengão. Só que, e o Gabigol, hein? Ele roubou a pauta, galera. É isso aí. O Gabigol chamou para ele toda a atenção depois do Flamengo conquistar a Copa do Brasil. A gente começa o nosso programa para falar desse título do Flamengo na Copa do Brasil. Sim, o quinto título da história do Flamengo. O Galo ficou aí pelo caminho, mas, é claro, o homem conseguiu chamar para si os holofotes, mesmo com o título do Flamengo. Declarações de Gabigol no final do jogo, falando do Tite, falando da diretoria do Flamengo, criticando os dois e dizendo que ia embora. Não disse para onde ia, mas as informações já dão conta que Gabigol tá fechado é com o Cruzeiro. Você imagina isso, hein? Ele ganha o título em cima do Atlético Mineiro, com 2 gols no primeiro jogo e depois vai para o Cruzeiro, né? Imagina como o torcedor do Galo deve estar feliz com o Gabigol. Do Cruzeiro deve estar bastante. É sobre isso que a gente vai falar nesse Linha de Passe, com as participações aqui do André Kfouri, do professor Celso Zelt, do Vitor Birner, também do Pedro Ivo Almeida. E claro que daqui a pouco a gente vai falar do jogo, a gente vai falar do Felipe Luiz, o excelente trabalho desenvolvido pelo Felipe Luiz, os personagens. Vamos ouvir, claro, também os treinadores. Mas antes, foi forte, hein? Aspas do Gabigol aí pra gente abrir esse Linha de Passe. Vamos nessa. Essa foi minha última final. Não vou ficar no Flamengo. A diretoria apertou minha mão. Olha isso, hein? A diretoria apertou minha mão, mas depois aconteceram coisas que eu não gostei. Sempre soube as coisas pelos podcasts e nunca pessoalmente. Falei para o Marcos Braz sobre a chance de ter 2 ou 3 anos e nunca houve proposta. Diz sempre aí, o lado do Gabigol. Ele que falou sobre isso. Foi um ano conturbado para mim individualmente. Houve a questão do doping. Olha essa parte. Depois de um treinador que não me respeitava como jogador. É o Tite. Durante esses momentos, nunca tentei externar isso de alguma forma, mas foi um período horrível para mim. Mas sempre trabalhei, sempre busquei melhorar, sempre tentei mostrar para ele, no caso o Tite, que eu poderia ajudar de alguma forma. Palavras do Gabigol, ali, na sequência do título. Vou trazer aqui a conversa para vocês, vou começar ali pelo André Kfouri. Boa noite para você, André. Me parece que caiu uma chave, uma carteira e 2 copos d'água aqui, mas não tem problema, gente. Sem a gente até porque nada mais a gente arruma aqui. A vida como ela é. O barulho da latina ainda. Aqui a gente fala o que aconteceu. André Kfouri, Gabigol foi egocêntrico, escolheu a hora errada para falar sobre isso, tá certo ou tá errado? Queria te ouvir, tudo bem? Tudo bem, William, tudo bem, amigos? Uma ótima noite a todos. Não, ele foi Gabigol. Ele foi o Gabriel. Qual é a surpresa, né? De numa entrevista, logo depois de um título e ainda no campo, com a comemoração do Flamengo em andamento, a torcida do Flamengo pelo Brasil inteiro, fora do Brasil, vibrando com a única conquista de um ano que se encaminhou para algo frustrante, não que a noite de hoje seja frustrante, a temporada do Flamengo em relação ao que ela se propôs é uma temporada frustrante. A noite desse domingo é uma noite de muita alegria porque é um título conquistado com todo o mérito. Sim. E assim deve ser celebrado. A noite é do Flamengo, a noite é dos campeões, a noite é do Gabriel. Ele fez 2 gols na partida de ida. A noite é dos flamenguistas, não de um flamenguista. Perfeito. E o Gabriel, perguntado, então não é que ele se apresentou porque tinha algo a dizer e sem ter sido perguntado a respeito de nada, saiu falando, criticando quem ele achava que deveria criticar, passando os recados que ele achava que tinha que passar e espontaneamente falando sobre o seu futuro, que é sair do Flamengo. Ou seja, na noite em que ele é campeão, ele anuncia que não jogará mais no Flamengo. Ele foi perguntado. Como fez Cristiano Ronaldo uma vez, né? Exato. Depois de uma Champions League. Ele foi perguntado.
A resposta poderia ter sido, hoje à noite é do Flamengo, de comemorar o título, nós vamos deixar esses assuntos para um outro dia. Poderia. Se ele tivesse feito isso, eu o elogiaria aqui. Mesmo que as coisas já estivessem resolvidas como estão. E que muita gente aqui entre nós, o Pedro tão bem informado, nossos repórteres sempre bem informados, os sites dos nossos concorrentes muito bem informados também, mesmo que todo mundo já soubesse, já tivesse até publicado, ele poderia dizer, esse assunto não é para agora. Agora o assunto é o Flamengo. Mas não, ele resolveu chamar a atenção, ele achou que era correto, que era o momento apropriado para fazer isso, e assim eu não diria que ele foi egoísta, egocêntrico, vaidoso, nada disso. Ele foi o Gabriel que todos conhecem. Se ele tivesse tido alguma outra atitude, eu disse que eu elogiaria, Sim. Eu elogiaria, mas eu diria, estou surpreso. Estou surpreso por ele ter sido sóbrio e não ocupado um momento de foco, de holofotes, para falar sobre si. De qualquer forma, também, o assunto Gabriel fica ou não fica, o assunto Gabriel joga ou não joga, acompanhou o noticiário do Flamengo com maior ou menor destaque durante toda a temporada. Então, seria até estranho se no momento em que o Flamengo ganhasse um troféu, finalmente ganhasse um troféu em 2024, esse assunto também não estivesse nas manchetes. Hora errada para falar sobre isso, Vitor Birner, na sua opinião, ou não? Ok, como disse o André, Gabigol foi Gabigol. Tudo bem, William? Tudo ótimo. Boa noite a você, sua chave está intacta no chão. Muito obrigado. Também, boa noite ao professor Celso. Não entro na casa da minha namorada, ao vou dormir na Pedro, rua. ao André, aos fãs das fãs do esporte. É óbvio que a hora é completamente inapropriada, mostra uma tremenda falta de compreensão do contexto, do momento. Eu concordo com o que o André falou. Não era hora para isso. O Flamengo fez um jogaço. Vou repetir. Mais um jogaço. Uma senhora atuação num jogo disputado em nível muito alto para os padrões brasileiros. Verdade. Houve diversos destaques no jogo de hoje. O Gabigol estava jogando mal. Foi substituído. Os gols que ele fez para o título foram essenciais e o colocam ainda mais no patamar alto do Flamengo. Continuaria mesmo sem os gols elevam ainda mais. E foi o que ele fez que a gente pode destacar na temporada. Muito importante, mas só isso. Quando ele não jogou antes, dava para entender o porquê. O treinador que ele criticou, se foi o Tite, que ele não citou o nome, foi o mesmo dúvida? Foi o mesmo que chegou a convocá-lo para a seleção brasileira. Você tem alguma dúvida? Foi o Tite. Não, foi o Tite. O mesmo que chegou a convocá-lo para levá-lo para a seleção brasileira. E tinha o Pedro. Sim. E o Gabigol quer jogar de 9. Então são diversos aspectos que mostram que o Gabigol pensa muito em si. Eu acho que não tem nenhum problema nisso. Eu acho que ele sair do clube em que ele poderia terminar a carreira de uma maneira maravilhosa e como o segundo maior jogador da história do clube, não melhor, maior o Zico, da história do clube, isso talvez não aconteça mais. Ele não termina assim? Tem que esperar um pouquinho mais agora para entender, né? Porque assim, a história está lá. O comportamento dele, as coisas que ele fez, que a gente discutiu muito aqui, a gente vai relembrar, evidentemente, acontecer, mas a história está lá. E ele termina a história, em 180 minutos, ele foi fundamental nesse agregado de 4-1, fundamental pelos 2 gols. Dentro de campo, quando a gente olha principalmente as finais, sim, ele é. Se você for olhar as finais, ele podia ser até o maior, mesmo não podendo ser. Porque pelos gols que ele marcou em finais, quantos gols ele marcou em finais, em quais finais, ganhando ou perdendo o Flamengo. A questão é a forma, porque uma coisa que torna um jogador muito grande no clube é a maneira como o jogador trata o clube. E a maneira não é como só o que ele sai faz também. em campo. Né? Ele é um dos maiores, mas a maneira como ele trata o clube. E você anunciar a saída no ano em que o Flamengo consegue o seu melhor momento na temporada, o que faz com que toda a imprensa e flamenguistas e torcedores dos outros clubes nesse momento, em vez de discutirem a partidaça que o Flamengo fez, falem do personagem que vai embora, aí eu acho que ele errou. Tá. Quero te ouvir, Pedro. Tudo bem? Tudo bem, William? Tudo certo. Tudo bem, abraço a você, André, Celso, Vitor. Uma boa noite. Particularmente, eu não acho que o torcedor do Flamengo quer saber a minha opinião se o Gabriel acertou ou errou. Ele foi campeão. Isso vai ser discutido agora, por alguns minutos, quando for lembrado durante a semana, acho que no ano que vem já pouco. E o que vai ficar é que uma final que o Flamengo chegava desacreditado, poderia ser o segundo ano consecutivo de muito investimento, nenhum título importante, grande.
o Gabriel resolveu a parada no Maracanã. Eu acho que isso vai ficar. Eu acho que tem argumento para o que o Birner fala, muito. Acho que tem muito argumento para o que o André fala. Tem argumento para um cara que ficou magoado ali na hora. Pô, hoje é dia de título. Mas eu não consigo dizer que o Gabriel errou, porque será que talvez na cabeça dele, tentando fazer um advogado do diabo, ele não foi um cara que virou e falou: eu vou respeitar e só falar depois que a temporada acabar? E a temporada do Flamengo ela se encerra hoje, de certa forma, porque o Flamengo se afasta, as oscilações do Campeonato Brasileiro afastaram o time da briga, ainda que matematicamente seja muito possível até. O Flamengo precisava garantir uma vaga na Libertadores, precisava de um título, essa diretoria e esse grupo nesse final de ano. O Felipe Luiz também, ainda que eu acho que o Felipe vai querer terminar o Brasileiro da forma mais digna possível. Claro. E talvez o Gabriel, que já foi muito criticado aqui por nós em muitos momentos, por muitas atitudes, que desabafou o tanto que foi horrível o ano para ele, virou e pensou também, se eu não falar agora, em que momento eu vou conseguir esse barulho que eu quero fazer pelo que fizeram comigo aqui dentro. Então, qualquer momento que ele falasse isso, a repercussão é gigantesca. Pode ter gente que acha que ele errou, pode ter gente que acha que ele foi Gabriel, como bem falou o André, simplesmente foi Gabriel. Eu não estou aqui para achar que ele teria. E no final, para mim, o que vai ficar é que ele é um cara de 160 gols com a camisa do Flamengo, ele é um cara muito decisivo, ele é um cara que resolveu nas vezes que foi chamado, ele é um cara de muitas polêmicas, de comportamentos controversos, de festa de camisa de Corinthians, de indisciplina com antidoping, de problemas que ele causou internamente, de briga com o vice-presidente de futebol, de amor e ódio com treinador e com torcida. Mas ele tem um lugar ali que não sei se a gente vai ver na próxima década alguém que vai fazer 4 gols em finais de Libertadores, que vai fazer 160 gols e conquistar o que ele conquistou. A média de um gol a cada 2 jogos ele tem. Muito isso. Eu acho menor o timing da declaração do que o encerramento da era Gabriel no Flamengo. Eu acho, é uma era que hoje é muito emblemática, hoje é a última The Last Dance. Não, mas Gabriel, as coisas não são separadas, elas estão juntas. A questão é quando ele decidiu avisar que tinha acabado a era. É só mas isso. Eu acho que pode separar para analisar. Você acha que não? Eu acho que sim. É só uma questão de entender que as pessoas podem ter opiniões diferentes. Eu acho que amanhã não ia mudar nada. Isso vai ser pequeno diante do todo que vai ser lembrado para frente. Mas é o Gabriel. O Gabriel sempre foi vaidoso. O Gabriel sempre puxou para si. O Gabriel, quando estava mal, puxava para si. Fosse o chinelo que ele usa no banco, fosse a discussão com o Marcos Braz na porta do vestiário, fosse a camisa que ele usasse diferente, fosse a bola que não entrasse, fosse a foto que ele postasse. Tudo do Gabriel é diferente. Talvez não dá para ser diferente também na hora de... Não dá para ser indiferente na hora de ir embora. É claro que ele rouba o noticiário. Pouco se fala sobre muita coisa que a gente poderia passar aqui, 1h30, talvez fosse pouco para debater do jogo, que é muito interessante. O que o Felipe Luiz, que tem que ser muita notícia hoje, fez no jogo é muito interessante. O que se constrói na carreira de um novo técnico começa a ser muito interessante. Mas é o Gabriel, não consigo falar que ele está errado. Ele foi isso durante toda a passagem dele no Flamengo. Gol, questionamento, o Vitor vai ter uma opinião, eu vou ter outra, a gente vai ficar aqui debatendo à noite. O Gabriel é isso. E ele encerra a sua passagem sendo isso. É preciso entender também muita coisa do que ele fala. Quando ele fala, eu só soube por podcast e é verdade. Uma diretoria em campanha que pouco falou durante muitos anos, pouco falou como deveria falar e fala muito agora porque está em campanha para tentar fazer desesperadamente o sucessor do Landim, fazer o Dunche. E só se falou muito de Gabriel. Será que se falou também tanto com o Gabriel? Ele fala do tal do aperto de mão, que isso precisa ser questionado. Sim. Uma diretoria que hoje não quis responder. Até uma informação do Pedro Torre, que está lá na zona mista da Arena MRV. Quando o Dunche foi chamado para comentar tudo isso, ele fala: amigo, hoje é dia de festa. Entrevista ele não quer dar, só quem dá é o Landim. Hoje que ele tinha que comentar, que o Gabriel comentou, ele não quer comentar. Então o Gabriel falou. E uma diretoria que falou muito sobre ele. Landim acabou de falar. Ótimo, então ótimo. Não, mas nem temos ainda só uma informação. Não, mas disse que não vai falar sobre o Gabigol. É isso aí, só para corroborar. Não, o Gabriel, onde ele vê a brecha, ele puxa a atenção. Eu não consigo... tá errado. É controverso, vai gerar muito debate, mas o Gabriel é isso. E acho que sai grande, independentemente de todas as polêmicas desse ano, sai muito grande. Sai resolvendo a parada numa última decisão, sai com o nome dele na história que não vai apagar por causa da entrevista de hoje, ou não, do timing da entrevista de hoje, e consegue, no último capítulo, corrigir um ano que era quase desastroso para ele. Corrigir um bom tempo que já era desastroso para ele. Ô, prof, até pegando esse gancho aqui, acho que dá pra gente discutir, porque agora acabou a era Gabigol no Flamengo. Acabou. Ele falou que vai ficar aí até 31 de dezembro, evidentemente, tem contrato, vai jogar mais uns jogos, mas alguns jogos que para o Flamengo já conseguiu a vaga na próxima Libertadores, via Copa do Brasil.
tem gente agora torcendo para o Flamengo permanecer lá em cima para abrir vaguinha lá para baixo, né? Agora o Flamengo vai cumprir o seu caminho aí no final de Campeonato Brasileiro. Como fica, qual o tamanho do Gabigol, da história do Gabigol, na história do Flamengo? Então são 13 títulos, média aí arredondando de 1 gol a cada 2 jogos, 160 gols em todas as finais de Libertadores, um cara que assim, era abraçado por torcedores de outros clubes, pelo carisma e tal, etc. A gente vê a molecadinha, né, que adora o Gabigol e tudo, envolvido em uma série de polêmicas, e do último ano para cá teve muito mais polêmica do que gols, mas que fecha, como lembrou o Pedro, com esses 2 gols contra o Atlético Mineiro no jogo de ida. E agora? É hora de fazer o levantamento. Como fica? Tudo bem, prof? Boa noite, William, companheiros, fãs do esporte. Boa noite. O André falou em Gabigol sendo o Gabigol. Eu diria que existem 2 Gabigóis, né? 2 Gabigols. Aquele do campo, que fez tudo isso que você falou e que, na minha concepção, é pelo menos top 10 na história do Flamengo, como um todo, considerando todas as posições, né? Por exemplo, ele fez tudo isso, só hoje alcançou o número de títulos do Júnior, que até por não ser um atacante, nunca é colocado naquela briga com o Zico, mas eu acho que é um cara com peso suficiente para isso. Então tem esse Gabigol, o Gabigol do campo nunca decepcionou, à exceção daquele período de baixa, e mesmo assim ele fecha a participação dele em alta, com um título que veio muito dos pés dele. Dos 2 gols e do lance de 1 gol que saiu do pé dele. A última impressão em campo foi essa. A última impressão fora de campo é essa, parecida com tudo que aconteceu ao longo da carreira dele. Essa relação turbulenta, e eu digo ao longo da carreira, certa vez eu trabalhei num lugar em que as pessoas estavam meio relaxando, e eu brincando, e mais ou menos brincando, coloquei um cartaz na porta assim: a vida não acaba aqui. Sempre haverá alguém trabalhando com você em outro lugar. Então o seu Gabigol agora está indo para o Cruzeiro. E o Cruzeiro sabe da bomba relógio que o Gabigol é capaz como profissional. Esse é o outro Gabigol. Na história, já que você fez uma proposição histórica, e aí eu vou concordar com o Pedro, o que fica é o que o cara fez com a bola no pé. Hoje ninguém lembra que Leônidas da Silva saiu do Flamengo brigado. Hoje ninguém lembra que Zizinho saiu do Flamengo magoado. E eu dei 2 nomes aqui que eu acho que estão na frente do Gabigol na condição de vices do Zico. E tem mais. Isso que aconteceu hoje valoriza e diferencia ainda mais o Zico. Você não imaginaria o Zicão fazendo uma isso. Dessa. Nem que estivesse para sair, nem que estivesse magoado. Então, cada um na sua. Cada um toma as atitudes que quer tomar no momento que acha que deva tomar. Só que tem que assumi-las. E isso o diferencia, principalmente como profissional, né, mentalidade. O jogador de futebol com a bola no pé é outra coisa. É esse que vai ficar no imaginário de toda uma geração de rubro-negros que vão contar para os filhos e netos. Eles vão contar. Eles não vão contar desse depoimento de hoje. Eles vão contar dos 2 gols que ele fez numa final contra o River Plate, que parecia perdida. Que fez em outra final, que fez em outra final. E várias outras. Peguei só o ponto máximo. Sim, tá falando só de Libertadores. Né? Aquilo que ele fez com a camisa do Flamengo o colocaria no panteão dos imortais em qualquer clube de futebol da América do Sul. Não, mas ele está. Está. Justamente. Ele está. Isso não é discutível. A questão... A atitude dele hoje não tem nada a ver com a carreira futebolística e a passagem pelo Flamengo. A importância dele nos resultados do Flamengo, isso daí tudo é intocável. Não, e o que é uma conquista dele e ninguém pode mexer, quem estiver mexendo com isso, porque ele simplesmente disse que vai embora no momento em que o clube festejava, ou seja, é o 2º maior jogador da história do clube, dizendo que vai embora numa temporada em que ele não foi bem, que ele jogou uma final boa, criticando diretoria, treinador, com questão de doping, por questão comportamental, dizendo que vai embora no momento em que a nação flamenguista está em festa, como se a ida dele... E gritando fica Gabigol, né? E gritando fica Gabigol. A ida dele, nesse momento, declarada, porque ele trocar de clube é um direito do trabalhador. É indiscutível isso. Isso daí não é uma coisa que a gente pode questionar. Claro, não houve acordo, não houve conversa, não, ok, vou seguir meu caminho. Troca. Se ele quer o contrato, se ele vai ganhar mais, Sim. Se ele não gosta da diretoria, se ele está cansado dos colegas, eu sei que não é isso. Né? Seja o que for, é um direito dele. A forma como se faz isso também é um direito. A forma aí, cada um
avalia de uma maneira. É lógico, quando a gente for contar a história do Gabigol, a gente vai contar, primeiro, os gols que ele marcou contra o River Plate, o fato dele ter feito gol em todas as finais de Libertadores, como ele era um jogador polêmico, quantos gols ele marcou pela equipe, e aí, no final, a gente conta que a saída foi assim. A ordem das coisas será essa. Isso não é uma coisa que vai ser alterada com o tempo. Mas era simplesmente o fato de ele segurar 1, 2, 3 dias, falar, olha, não quis falar porque o clube estava em festa, eu vou trocar de clube, agradeço muito e vou embora. É só isso. É só isso. É o que eu penso como torcedor, cara. Vou dar aqui a minha opinião, né, como torcedor. Porque assim, veja bem, eu tava feliz pra caramba. Gritando, é campeão, Mengão campeão. Gravando os vídeos assim. Ah, que massa, cara. Uhul. Tô arrepiado aqui. E daí, cara, ao vivo no programa sai essa notícia. Gabigol falou que vai deixar o Flamengo, vai para o Cruzeiro. Saiu essa notícia. Aí eu fiquei assim, o quê? Eu não acredito, cara. Porra. Como assim, velho? É verdade isso? Ou seja, o Gabigol, ele estragou a festa do torcedor hoje, cara. Porque ele poderia muito bem esperar 2, 3 dias para anunciar a saída dele, né? Porque, galera, faltam ainda 6 rodadas do Brasileirão. Tinha necessidade de estragar a festa do torcedor hoje, que estava feliz com o título? Eu continuo feliz com o título, tá? Lógico. Isso daí não apaga a minha felicidade, mas o Gabigol jogou um balde de água fria na minha alegria. Essa é a verdade, cara. Ele foi inoportuno no momento que ele dá essa entrevista e fala que está de saída do Flamengo. Ele tem todo o direito de sair do Flamengo. Mas não poderia esperar um pouquinho mais, 2 dias. Ele foi oportunista. Eu só não gostei disso, cara. Eu acho assim, ele tem todo o direito de sair a hora que ele quiser, né? Só que ele não precisava estragar a comemoração, a festa do título. Por quê, galera? Na moral, né? Ele chamou os holofotes pra ele. Tá todo mundo agora falando disso, cara, e não do título. Vocês me entendem, né? Onde eu quero chegar. Esse é meu sentimento. Primeiramente, sou grato por tudo que ele fez com o Manto Sagrado. Pelos títulos, pelos gols, pelas vitórias, inclusive essa final agora, né? Que o Flamengo chegou no segundo jogo com essa vantagem graças a ele, que fez 2 gols e deu uma assistência. Somos gratos, cara, mas pra que fazer isso? O André Kfouri foi muito bem na hora que ele falou assim, Gabigol sendo Gabigol, porque ele não pensa para fazer as coisas, ele se equivoca, ele é um cara que, não tá nem aí pro torcedor, ele fala o que ele quer, ele se acha maior que o Flamengo, galera, e ninguém é maior que o Flamengo, nem o Zico é maior que o Flamengo, né? Então, é uma pena, né, galera, de terminar assim, né? Flamengo campeão da Copa do Brasil e a imprensa tá falando do Gabigol, que falou isso aí. Meu sentimento. Agora, os próximos vídeos que eu for trazer aqui no canal, vou falar da vitória, do título, vamos engrandecer o Felipe Luiz, vamos elogiar, vamos trazer aqui para vocês os próximos cortes da imprensa falando da vitória do Mengão e não do Gabigol. Vai ter mais vídeos falando do Gabigol, mas não hoje, só amanhã, tá bom? Valeu, tamo juntos, deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Saudações, fui!